Boa noite, meus queridos alunos, como vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem, muito bem. Hoje nós vamos para o nosso terceiro dia da nossa disciplina sobre climatologia voltada para a parte agrícola, tá certo? Então hoje eu vou continuar na última parte que eu estava falando, né? Eu vou falar para vocês desse fenômeno que ocorre, é o El Niño, né? Um fenômeno climático que impacta diretamente, né? Tanto as lavouras por aí, mas como áreas urbanas também são muito afetadas, né? Basta ver o noticiário que nós temos aí quando esses fenômenos ocorrem, que enchentes, tempestades gigantescas, né? E com certeza isso também afeta a agricultura como um todo, tá? Eu vou passar para vocês hoje ainda um vídeo não, uma animaçãozinha de como funciona o El Ninho e Laninha. Então, assim, aqueles que tiverem dificuldade de entender o procedimento, como é que ocorre, né? Eu vou passar uma animaçãozinha, depois, né, eu passo o link depois da animação, vocês assistam para que vocês possam entender como é formado o El Ninho e a Laninha, tá certo? Então vamos começar a falar do El Ninho. Vejam, nós estaremos falando de uma relação aí que acontece, vejam só, né, entre a América do Sul e parte aqui da Oceania, né, da Ásia, é onde ocorre esses fenômenos, né? El Ninho e Laninha, tá certo? Então vejam que eles ocorrem nesta região aqui, ó. Então nós estamos falando aqui parte da América do Sul aqui, e aqui acontece na Ásia, né, e Oceania, beleza? Então vejam só, El Ninho. Então o que é o El Ninho? Né? El Ninho é o pequenino, né, em espanhol. Então, alterações na temperatura da superfície da água do Oceano Pacífico, com profundos efeitos no clima. Então, nós estamos falando do que ocorre no Oceano Pacífico. Lembrem a vocês do seguinte: é muito importante aqueles que têm um pouco de dificuldade de pegarem o mapa mundi, né? Como eu já havia comentado com vocês, porque nessa parte a gente envolve muito a parte geográfica, ou a propriamente dita geografia. Então nós precisamos saber muito bem as regiões do mapa, conhecer as regiões do mapa, tá certo? Onde é o oceano, onde está situado, por exemplo, o Oceano Atlântico, onde está o Oceano Índico, Pacífico, entre outros, tá certo? É importante nós sabermos isso. Então, se você tem dúvida, tem alguma, baixa no seu celular aquele aplicativo que eu falei para vocês, o Google Earth, tá? Para quem está com dificuldade, eu não sei, professor, qual é esse programinha, tá aqui, ó. É o Google Earth, tá? O Google Earth é aquele programinha que você hoje baixa pelo seu celular, você vai lá no Play Store e coloca o Google Earth, tá? É interessante você ter, se você tem no computador e tiver a possibilidade de baixar o Google Earth Pro, é importante. Por quê? Porque quando a gente vai fazer um zoneamento agrícola, ele é legal por quê? Porque ele pode nos dimensionar as áreas, dimensionar os perímetros, tá? Então eu vou abrir aqui, vou tentar abrir aqui para que vocês possam olhar o Google Earth, tá? Google Earth. E como eu havia dito na última aula, vejam os mapas que estão vinculados ou estão disponíveis no site do IBGE, tá certo? Então eu já falei para vocês, quem tiver a possibilidade, quem tiver interesse, procure lá no site do IBGE, tá certo? Se você não sabe navegar no site do IBGE, então você coloca lá
mapas do IBGE. Coloque no Google e aí provavelmente ele vai te direcionar para a página referida, tá certo? E aí você vai navegar, vai verificar os mapas disponíveis que ocorrem. E um detalhe, aqueles mapas, alguns estarão em PDF e outros serão compatíveis com o Google Earth. Então, você, por exemplo, pode estar utilizando o Google Earth e aí você quer, por exemplo, identificar aonde estão os rios, riachos, nascentes, por exemplo, do Brasil. É possível encontrar, é possível a gente identificar, tá certo? Beleza? Então, olha só. Então, eu sugiro vocês que baixem para que vocês possam conhecer, né, esse programinha aqui, que ele é muito legal, já está disseminado aí, muitas pessoas já utilizam ele para diversas finalidades. Então, olha só o que nós estamos falando aqui, bem, o globo. Então, ó, vamos ver aonde é a formação, né? Então, a formação lá que eu estava falando para vocês, vamos ver se ele abre aqui, ó, no meu PDF, pronto, tá aqui, ó. Então, vejam, eu estou aqui nesta região, entre esta região da América do Sul e esta região da Oceania e Ásia. Tá certo? Então, ó, se a gente pegar aqui, ó, tá aqui a Austrália, né? A gente conhece várias ilhotas aqui, tá? Beleza? Ó, aí temos aqui a Oceania, perdão, a Ásia, tá certo? A gente vai falar que ele é específico em um país, a Indonésia, relacionado. Então, vejam que eu estou relacionado ao El Niño, a toda esta área, ó. Olha só, toda essa área aqui, que eu tô passando aqui no mouse, ó, é aonde é formado o El Niño, tá? Ó, toda essa região aqui, ó, toda esta região aqui, tá? Então ele fala que é relacionado à superfície desse oceano, que são as águas quentes, tá? Então são alterações, ó, alterações na temperatura da superfície da água no Oceano Pacífico, com profundos efeitos no clima. Então vejam só, nós temos aqui ventos que saem da América do Sul e vão em direção à Ásia. São chamados ventos alísios, tá certo? Esses ventos alísios vão encontrar estas águas quentes aqui, ó. Essas águas quentes, nós estamos aqui nessa região aqui, ó. Olha aqui, ó. Nesta região, tá certo? Ó, nesta região aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó, temos o biquinho aqui, ó, para que você se sinta o biquinho. E aí temos várias ilhotas aqui, ó, ilhas, né? Ó, se você quiser, Papua Nova Guiné, tá? Aí eu tenho aqui, por exemplo, a Indonésia. A Indonésia é um ponto chave, tá? Para a formação tanto do El Niño como para a Laninha. Então vocês estão vendo aqui, ó, ou se situando aonde é a Indonésia, tá? Importante. Então vejam só, estes eventos modificam o sistema de flutuação das temperaturas do Oceano do Pacífico. Então vejam, o El Niño e a Laninha são massas que são criadas, né? São massas que são transformadas e aí elas irão se precipitar, massas gigantescas que causarão efeitos em algumas cidades devastadores, né? Com muitas chuvas e ventos, tá certo? Seu papel no aquecimento global é uma área de intensa pesquisa, ainda sem muito consenso. Então vejam que muitos pesquisadores ainda têm dificuldade para definir, né, essas condições, tá? Então, ó, o El Niño foi originalmente reconhecido por um pescador da costa oeste da América do Sul, observando baixas capturas de pescados e as baixas temperaturas no Oceano Pacífico, normalmente no fim do ano. Daí a designação que significa o menino, referindo-se ao menino Jesus, que é a relação para o Natal, tá? Então, os efeitos do El Niño no Brasil, né? Então, no Brasil, a variação no volume de chuvas depende de cada região e da intensidade do fenômeno. A temperatura aumenta na maioria das regiões. Então, vocês já estão observando. O El Niño é basicamente o que? Chuvas, ventos. Então, nós falamos das formas, como é formado as chuvas, tá certo? Beleza?
Lembrem desse detalhe, é importante vocês lembrarem desses detalhes de formação da chuva, tá certo? Para que vocês possam entender um pouco melhor como é que se forma o El Niño, tá? Então temos aí na região sul o aumento da temperatura média e da precipitação, a chuva, principalmente na primavera e no período entre maio e julho. Então veja como é importante, antes da gente poder falar de alguns pontos específicos, para que vocês possam entender as estações, tá? Os nomes corretos como a precipitação, que é chuva, e a relação, como eu falei, das estações. Porque você pode associar primavera com outro período do ano, mas não, eu mostrei para vocês o período que a primavera oficialmente acontece, tá? Então não é porque nós estamos numa região afastada aí das demais e tudo mais que vai ser diferente, beleza? Região norte e nordeste, diminuição das chuvas causando secas. Então vejam que são efeitos opostos, tá? Vejam que na região sul acontece o que? Aumento da temperatura média e da precipitação. Então ocorre um aumento de temperatura e um aumento dessa precipitação. O que é aumento de precipitação? Chuva, tá? E já na região norte e nordeste é o contrário, olha, eu tenho uma diminuição de chuvas causando secas. Se agrava a situação no sertão nordestino, já expliquei também para vocês na última aula a relação do sertão, por que a chuva já tem uma dificuldade para chegar devido às condições geográficas dos locais, né? Então vocês já sabem o porquê que essas regiões são de extrema seca, devido às condições geográficas, né? Porque a chuva não consegue chegar nestas regiões, né? Devido a morros, né? A picos, e aumentam as chances de incêndios florestais na Amazônia. Região sudeste, aumento da temperatura. O Laninha, fenômeno Laninha, que é o oposto ao El Niño. Então, o El Niño ele tem um comportamento, a Laninha tem o contrário. Calma que a gente vai depois falar um pouquinho. Corresponde ao resfriamento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico. Então vejam só. Nós estamos falando de o El Niño é um aquecimento, tá? É um aquecimento das águas que ocorrem aqui, ó, entre a Indonésia, tá? Entre a Indonésia e a América do Sul, tá? Aqui, ó, tá? Então toda essa região aqui, ó, para o surgimento do El Niño é um aquecimento da água, entre esses dois lugares aqui, ó. Nós estamos falando entre essa região aqui da América do Sul e a Indonésia. A Indonésia está aqui, ó, para quem ainda. Por isso que é importante, se você baixa esse programinha aqui, ó, fica muito mais fácil você entender os posicionamentos. Tá aqui, ó, Indonésia, tá? Beleza? Aquecimento, formação do El Niño. E aí temos a Laninha. A Laninha é o contrário, então é o resfriamento das águas, tá? Ó, Laninha, o oposto do El Niño, né? Corresponde ao quê? Resfriamento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico. Águas superficiais. Então nós estamos falando somente numa região superficial da água. Por quê? Porque vejam só, o oceano, depois é interessante que vocês vejam como também o oceano trabalha, porque nós temos as águas superficiais. Então não pense que as águas superficiais são o que? 1, 2 metros, não. Tem uma certa quantidade, né, de metros aí. Aí nós temos também as águas profundas, tá? As águas profundas. Então é legal, tem muitos vídeos na internet. Eu sugiro vocês, quem gosta dessa área, né? É uma área legal para que você possa conhecer também como é no oceano, né? O fundo do mar. Aí nós temos as profundidades. É muito interessante. Tem um vídeo
que ele vai mostrando todas as camadas, né, que o oceano tem. Como, por exemplo, nós temos as camadas da atmosfera, né? O oceano também é dividido em camadas, né? Isso é muito interessante, né? Então fica aqui uma sugestão para vocês, né? Vocês pesquisarem, estudarem sobre essas camadas que nós temos nos oceanos, tá bom? Beleza? Então vamos lá, ó. Formando uma piscina de águas frias nesse oceano. Então veja, é como se nesse trecho, em alguma parte dele, entre a Indonésia e a América do Sul, forma-se uma piscina, né, de águas frias, tá? Nesse oceano. Trata-se de um fenômeno natural que produz fortes mudanças na dinâmica geral da atmosfera, alterando o comportamento climático. Outros nomes como El Viejo ou Anti-El Niño também são usados para se referir a este resfriamento. Esse El Viejo é o velho, tá? É o velho. Isso aqui é, se a gente fosse traduzir isso aqui, ó, é o velho. Ou Anti-El Niño, bem, quem que é o contrário do menino? O velho, tá certo? El Viejo é o velho. Também são usados para se referir a este resfriamento, mas o termo laninha ganhou mais popularidade. Então vejam só, olha o que eu havia falado para vocês aqui, ó, que a gente pega um mapa um pouco melhor. Então, as condições da laninha, então veja, são anomalias da superfície no mar, e isso nós estamos falando em 2007. Então veja, ó, toda essa região aqui são águas frias, tá? Águas frias, mais frias, né? Aqui é um pouco mais quente, aqui é um pouco mais quente. Então eu tenho essa região aqui, ó. Vejam que ele pega da Indonésia. Indonésia tá aqui, né? Olha a Indonésia aqui, tá certo? E aqui a América do Sul. Nós estamos vendo aqui. Então a laninha, vocês observem que ela ocorre. Por isso que acontece muito esse fenômeno no nosso continente. E também acontece muito no continente aqui, ó, na América do Norte, né? Porque todos são Américas, né? América do Norte, América Central e América do Sul, né? Então veja que esse fenômeno é típico, um fenômeno americano, né? Americano, não pensem que eu estou falando um fenômeno lá dos Estados Unidos. Por quê? Porque eu estou falando de um fenômeno que acontece nas Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, tá certo? Então vejam que nessas faixas aqui, ó, aonde a cor azul é mais intensa, é mais forte, então são regiões aonde a água está mais fria, beleza? Beleza? Então, ó, se a gente fosse olhar aqui, ó, está acontecendo mais ou menos nessas regiões aqui, né, ó, pegando esse trecho aqui onde a água está, tá vendo esse trecho aqui, ó, aonde a água, se eu pegar bem aqui, ó, assim, ó, bem onde tem, mais ou menos onde tem essa ilha aqui, ó, Galápagos, né, é uma região aonde acontece essa formação de quem? Da laninha. Então aqui a laninha começa a se formar, tá certo? Mais ou menos nessa região, de acordo com esse mapa, é onde a laninha nasce, né? Ou começa a sua formação, certo? Efeitos no Brasil. Passagem rápida de frente fria sobre a região sul, além de chuvas muito acima da média no leste dos estados da região sul. Estiagem no oeste, desde estados e no Paraguai. Temperaturas próximas da média climatológica ou ligeiramente abaixo da média sobre a região sudeste durante o inverno. Então, importante a gente ver esses pontos aqui das estações. Chegada das frentes frias até a região nordeste, principalmente litoral da Bahia, Sergipe e Alagoas, com possibilidade de chuvas acima da média sobre a região semiárida do nordeste. Tendência às chuvas abundantes no norte e leste da Amazônia. Então, olha, vamos lá. Aqui a gente tem dois mapas interessantes. Então, vejam. Nesta região aqui, ó, nessa região, esse aqui é como se fosse um mapa térmico
tá certo? Isso aqui é como se fosse um mapa térmico. Essas cores indicam o seguinte: quanto mais vermelho, mais quente. Quanto mais azul forte, né, indo mais para o violeta, fria. Então vejam que essa região aqui, a água está o quê? A superfície da água está muito quente, tá? Tá aqui, a superfície da água está muito quente. E isso propicia o quê? A formação do El Niño, tá certo? Aí se percebe que nesse outro momento aqui, ó, a água agora está muito fria. Então, possibilidade de formação de quem? Da Laninha. Beleza? Então vejam só. Esse El Niño e Laninha, a formação deles se dá nessas regiões. Entre a Indonésia e entre aqui a parte da América do Sul. Tá certo? Ó, entre essa parte da América do Sul. É onde é formado a Laninha e o El Niño. Tá certo? É onde é formado, tá? Eles não vão se formar em outra região. Eles se formam somente nesse trecho aqui. Tá? Beleza? Tranquilo? E aí, vejam só. Aqui, ó. Deixa eu ampliar para que a gente possa ver. Opa, aqui. Pronto. Aqui. Então vejam, ó. Então aqui eu tenho essa região aqui, ó, envolvendo a Austrália aqui, né? Essa região de águas quentes. Então o que que acontece? Região de águas quentes, ocorre a evaporação, formação de nuvens carregadas e vem a precipitação, tá? Mais uma vez, para quem não conseguir enxergar esse detalhe e tudo mais, eu vou passar para vocês uma animação que vai ficar bem claro esta formação, tá certo? Então, veja que é um ciclo, ó, sobe aqui, ó, e aí os ventos levam ele para essa região, retornam e ficam nesse movimento aqui. Laninha, ó, contrário, olha lá, ó, faz o sentido contrário. Águas frias, lembram que eu expliquei para vocês lá na sexta-feira, né? Sai de uma região aqui, ó, mais fria e vai para uma mais quente, ó, porque aqui está mais quente, a água aqui mais fria e aqui está mais quente. Então essa massa polar vem para cá e fica fazendo esse ciclo fechado, tá? Aqui um pouco, ó lá. É Ninho e Laninha, mais uma vez, a faixa onde ocorre, né? Então, o que eu queria mais focar nessa parte aqui é aonde é formado o El Niño e Laninha. E a gente sabe que o El Niño acontece com a superfície da água mais quente. E a Laninha acontece com a superfície da água mais fria, tá? Então nós temos as consequências, né? Ó, que essa parte aqui é uma parte bem legal. Norte, menor precipitação, secas e incêndios. Laninha, aumento da precipitação dos volumes de água nos rios. O Nordeste, longos períodos de forte estiagem, sem chuva. Aumento da precipitação, elevação da vazão nos rios. Centro-Oeste, tendência das chuvas acima da média e pequena elevação de temperatura. A Laninha não causa tanto. No Sudeste, a Laninha também não tem muito efeito, mas no Sudeste ela é o quê? Pequena elevação nas temperaturas médias no inverno. Então vejam os períodos onde ocorrem cada um, tá? No Sul, aumento das temperaturas médias e dos índices pluviométricos. Pluviométrico é um índice que você já sabe. Será que você sabe? Vou deixar essa pergunta na sua cabeça. Longos períodos de estiagem na região sul, a Laninha ocasiona. Tá certo? Beleza? Então, ó, Laninha e El Niño. As formações se dão nestas regiões aqui, ó. Entre a América do Sul e a Indonésia. Tá aqui a Indonésia. Tá certo? E aí, o El Niño acontece o quê? Quando há um aquecimento nestas águas aqui, ó. Nessas águas do Oceano Pacífico. A formação do El Niño, então como é que se forma?
A água se aquece, evapora. Aí é uma massa gigantesca que é formada. E essa massa que é gigantesca, ela vai se dirigindo para onde? Para essa região aqui, ó, para as Américas, que aí vão causar os estragos que vocês já ouviram falar ou conhecem, tá? Já a Laninha acontece numa situação ao contrário, ou seja, o resfriamento destas águas aqui, tá certo? Resfriamento das águas. Beleza, tranquilo? Acabou não, peraí que não acabou não. Vamos ver aqui, nós temos muito tempo. Vamos aqui falar agora. Vou pegar minha apresentaçãozinha aqui. Muito bem, vamos ver se nós conseguimos falar desta parte importantíssima. Então falamos um pouquinho de geografia, né? Recordamos algumas coisas, algumas situações. Então a gente vai pegar esse trecho aqui, né? Vamos continuar, vamos sobrevoar, falar um pouquinho sobre o que é a meteorologia agrícola, né? Então fica aí essa pergunta para você pensar o que se trata desta meteorologia agrícola, como que ela trabalha, né? Porque agora nós vamos ver mesmo a relação da meteorologia ou da climatologia para as culturas, tá certo? E aí eu quero começar com o seguinte, uma pergunta: por que se cultiva uma cultura numa região e na outra não, né? Então nós temos aqui um exemplo de uma azeitona, né? Aqui azeitona, né? Tempo seco, 250 a 500 horas de frio com temperaturas iguais ou baixas de 11 graus Celsius, no período que antecede o florescimento, né? Porque as safras ou épocas de semeadura são denominadas de safras de água, safra de seca ou safrinha e safra de inverno, né? Então nós temos aí o famoso milho safrinha, né? Pegamos aqui, nós temos esse aqui, ó, que vocês conhecem essa cultura? Que cultura é essa? Todo mundo sabe o nome dessa cultura? Olha, eu vou deixar essa também para vocês responderem, hein? Então aqui a gente vai falar um pouquinho do zoneamento agroclimatológico, tá? Então veja que aqui eu peguei um exemplo, né, de um estado. Olha, qual será esse estado, né? Paraná, muito bem. Quem observou aqui, é só ficar de acordo com as cidades, tá certo? Já vou mostrar do Maranhão, calma. Porque a época de semeadura das culturas anuais varia entre regiões para uma mesma safra. E aí, vamos depois falar um pouquinho quais são essas culturas anuais. Começou a falar de cultura anual, né? Já, vamos lá. Então, nós temos aqui o zoneamento da cultura do trigo, tá? Então, veja, aqui nós temos o zoneamento no estado do Paraná, né? Da cultura trigo. Então, nós temos aqui, épocas de semeadura. Então, vejam que isso é baseado na climatologia, tá certo? Vejam só. Vejam que eu tenho aqui algumas regiões que são aptas, né? Vejam que eu tenho uma grande maioria, eu tenho de regiões aptas à cultura do trigo, beleza? Porém, eu preciso verificar também que eu tenho trechos, eu tenho localidades que não é apto para esta cultura. Vejam só, eu tenho algumas regiões, como esse pedaço aqui, do Paraná, mais ao leste, né? Essa região aqui um pouco central, né? Um pouco indo a oeste aqui, também é inapto. Eu vejo aqui, tá sendo inapto, região branca, né? Inapto. E aí, para que vocês possam entender um pouco esse gráfico, vejam que aqui, são as temperaturas e as semanas, tá? Semanas aqui, semanas, esse aqui, ou é temperatura? Não, é tudo em temperatura. Aqui em graus Celsius e aqui é outra escala. Beleza. Então vejam só. Tudo isso é baseado nas temperaturas, tá certo? Então vejam que esta questão do zoneamento,
né? É importantíssimo nós conhecermos, tá? Vejam esse aqui, ó. Culturas anuais e perenes têm seu rendimento variável entre regiões e anos de produção. Então vejam esse detalhe aqui, ó. Evolução da produtividade do sorgo no Brasil de 73 a 2001. Então vejam aqui, ó, que nós temos esse gráfico em vermelho, é o Brasil. E se eu for pegar aqui na região Nordeste, aqui, ó, na região Nordeste, esse trecho aqui, ó. Então veja que a produtividade do nosso sorgo tá nesta posição aqui, ó, tá? Olha só, abaixo das demais regiões, tá? Então vejam que numa possibilidade de plantação de sorgo para a região Nordeste não é muito viável. Olha só, tá certo, ó? Beleza? Então isso nós conseguimos encontrar em diversas situações para que possamos tomar a decisão, por exemplo, de qual cultura eu devo plantar naquela região e qual deve ser o período, tá? Qual deve ser o período, certo? O que eu quero mostrar aqui também para vocês, ó, deixa eu abrir aqui a minha página da internet e eu quero mostrar para vocês aqui um trecho aqui, ó. Ah, uma coisa que eu aconselho, né? Deixa eu aproveitar e passar para vocês aqui, ó. Entrem, se vocês puderem, né? Esse local aqui é muito bom para que vocês possam receber informações, tá? Muito interessante acessarem essa página que falam diversos temas, como por exemplo aqui, ó. Tem um tema aqui relacionado ao El Niño e a Laninha, tá? Olha, ó. Aí nós temos geadas, chuvas, certo? Então, se vocês tiverem esta oportunidade de pesquisarem sobre esses temas, olha aí, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Então, aqui é só para voltar um pouquinho, ó. Então, olha lá, ó. É Ninho e Laninha. Então, o Ninho se divide como aqui, ó. Ninho pega toda essa região aqui com sol, predomínio de sol, e aqui embaixo excesso de chuva. A Laninha faz o contrário, pega essa região aqui, ó, todinha do Brasil com excesso de chuva e aqui com falta de chuva, tá certo? É o que acontece com o El Niño e a Laninha. Então deixa eu mostrar aqui para vocês a relação de zoneamento que eu falei agora há pouco para vocês. Eu peguei aqui, ó, você pode entrar facilmente, olha aí, ó, zoneamento de risco climático nos municípios do Maranhão, tá? E como é que eu faço para acessar isso? Bem, você pode colocar lá, ó, zoneamento agrícola no Maranhão, entra no Google e coloca. Vocês aí que estão em Campos Lindo, coloquem lá, zoneamento agrícola do Tocantins, beleza? E vai aparecer aqui, ó, nós temos a cidade. Então vamos pegar Balsas. Olha só como é a relação aqui, ó. Vejam só. Então, aqui não está em gráfico, mas está numa tabela. Então vejam só. Períodos favoráveis, que está na cor verde, e desfavoráveis em cinza. Então, aquela pessoa que gostaria de fazer uma plantação de alguma cultura, nós podemos ver por aqui, ó. Por exemplo, o abacaxi. O abacaxi, ele é ótimo para que você faça o cultivo dele entre, olha aqui, ó, outubro e dezembro. Então, entre esses períodos aqui, tá? Ó, períodos favoráveis em verde, desfavoráveis em cinza. Se eu pego aqui, por exemplo, o algodão herbáceo, tá certo? Olha só que a janela dele é muito menor, dezembro a janeiro. Aí nós temos outras culturas, por exemplo, amendoim. Olha o amendoim aqui, ó. Isso considerando na região de Balsas, tá, galera? Nós estamos falando aqui na região de Balsas, tá certo? Município de Balsas. Amendoim, tá aqui, ó, período que ele... Olha só a banana irrigada. A banana irrigada, aí vejam só, aqui, ó, é o tipo do solo, tá? E aí vocês observem o seguinte, ó, o ciclo pode ser perene, grupo 1, 2 e 3, né? Semi-perene,
Então vejam aqui, ó, tanto num solo arenoso, argiloso ou médio, a banana irrigada vai muito bem. Outro que vai muito bem aí em qualquer parte do ano é o coco irrigado, tá certo? E aí nós temos diversos, olha aí o mamão irrigado, né? Mamona, olha a mamona, tá? Mamona. Aí nós temos o milheto nesta região, o milho, né? O milho acontece nestas regiões, tá certo? Ó. Então nós temos a região que é favorável para a plantação do milho. E aqui, ó, o cultivo do milho, na verdade, a soja, tá certo? Ó. Soja, veja, então ó, nesse quadro, vamos pegar aqui, ó, que tá mais fácil, né? Vamos pegar por aqui, ó. Então a soja eu tenho aqui, ó, final de outubro até onde? Fevereiro. Tá certo? Cultivo. Então você pensa o seguinte, quando eu falo em cultivo, você tem que pensar é o que? Plantar, cuidar, pulverizar, né? E colher. Tá certo? É o cultivo, ó. Então veja aqui, por exemplo, ó, no grupo 1, eu tenho aqui que vai de outubro a fevereiro. Tá certo, ó? Beleza? Tranquilo? Então, ó, veja só, se você tem dúvida, ó, o período indicado é calculado de maneira que o plantio ou a semeadura feita naquela data tenha 80% de chance de sucesso, evitando perdas por eventos climáticos extremos, como seca, geada, chuva na colheita, em função da estação do ano, verão, outono, inverno e primavera. Então vejam que uma coisa está sempre atrelada à outra. Tá? Uma coisa sempre estará atrelada à outra. Então vocês podem, né, muito bem pesquisar em outras regiões. Vamos pegar aqui, por exemplo, a região de Açailândia. Olha só a região de Açailândia, né? Então nós temos algumas culturas, tá? Vejam que tem muitas aí, tem outras que nem aparecem. Vejam que o período da soja em Açailândia, olha só, eles colocam aqui, ó, novembro e fevereiro, tá? Então, ou seja, eles colocaram um mês à frente em relação à balsa, né, para o cultivo da soja. Veja o milho safrinha, uma janela bem pequena, né? Uma janela extremamente pequena, tá certo? Então, isso aqui é um dado que vocês podem estar analisando. É importante, né, que vocês pesquisem, analisem todos esses aspectos aqui para poderem conhecer, tá? Então assim, ó, mais uma vez, se você quiser analisar esse zoneamento, você coloca lá o zoneamento agroclimático ou agrícola do Maranhão, tá certo? Que ele vai mostrar para vocês todos esses aspectos aí. É importantíssimo vocês verificarem, né? Então aí a gente começa a entender um pouco por que algumas culturas não são cultivadas aqui e são cultivadas no sul? Algumas culturas que não são cultivadas no sul são cultivadas aqui. Tudo isso baseado em quem? No clima, tá? Aqui, ó, porque a irrigação é necessária em algumas regiões e em outras não. Então vejam, nós temos também esses aspectos aqui a serem analisados. Algumas regiões necessitam totalmente de irrigação, outros já não, né? São as particularidades de cada local, né? As particularidades de cada local que isso pode ocorrer, né? Porque doenças de plantas ocorrem mais em alguns anos do que em outros. Também isso é um outro aspecto, né? A gente já falou um pouquinho dessa movimentação de ventos, das massas polares, que podem trazer. Vocês estão acompanhando aí o que está acontecendo no sul do Brasil, mas ainda acho que não chegou, mas aquela nuvem de gafanhotos, né, que tem previsão de chegada no Brasil, né, podendo afetar as lavouras naquela região. Mas como elas chegarão? Isso é através de quem? Dos ventos, tá certo? Os ventos que podem ocasionar essa chegada, tá? Então, assim, ó, algumas das questões abordadas. Nós vamos abordar, ou já abordamos, né, um pouquinho antes.
Então, influência nas condições meteorológicas nos seres vivos e interação com as diversas áreas. Então, nós vemos secas, irrigações, geadas, até o preparo do solo, como eu havia dito para vocês, da questão de que compactação do solo, eu não posso deixar meu solo muito compactado, tá? O que afeta, vejam bem, o que pode afetar também essa meteorologia agrícola. Então a gente tem as condições climáticas, relações de chuva e tudo mais. Mas tem outros pontos, outros aspectos que afetam também. Construções rurais, produção animal. Então será que naquela sua propriedade você tem algum outro tipo de material? Não, você tem algum outro tipo de animal que pode lhe ocasionar algum problema, né? A conservação do solo. Então aí a gente falou na aula anterior da questão dos terraços, das chuvas, né? Questão de terraço que é colocado, a irrigação, que é importantíssima. Eu tenho uma região que ela é de pouca chuva, e será que eu tenho condições de fazer uma irrigação, né? Lembrando que um sistema de irrigação ele pode ser simples, né? Pensem, como acho que eu já havia dito a vocês, nós falamos do país, um dos países mais secos que nós temos, a Israel, que eles são referência mundial em irrigação. Então é um país que não é tão abundante de água como o Brasil, por exemplo, e ele é referência mundial na questão de irrigação. E assim, ó, nós precisamos sempre termos planejamento agrícola. O planejamento agrícola também deve ser levado em consideração quem? O clima e este zoneamento agroclimático, tá? Para que eu possa tomar a minha decisão relacionado às condições meteorológicas. E aí, devido às condições meteorológicas daquela área, daquela região, eu posso definir todo esse manejo da cultura, todos esses traços culturais que eu deverei fazer. Então, ó, esse zoneamento agroclimático, ele delimita as áreas aptas ao cultivo, considerando o quê? Exigências térmicas, hídricas, fotoperiódicas, tá? Para que isso, na minha tomada de decisão, seja levado em consideração, ó, viabilidade ou necessidade da realização de uma prática agrícola, das condições meteorológicas, hídrica do solo e a previsão de tempo para os próximos dias, né? É importantíssimo também. E aí eu vou ter as definições aqui, ó, e o zoneamento para cada estado. Como eu mostrei para vocês, nós podemos encontrar em literaturas, né, zoneamento de cada estado, ou através de mapa, ou através de tabelas ali, como vocês viram, né? Mas que é importante que vocês busquem mais informações sobre esse zoneamento em outras regiões, para que vocês possam saber os períodos de cultivos das diversas culturas que são feitas, né? Então, ó, nós estamos falando aqui, por exemplo, o zoneamento da cultura do feijão das águas. Esse aqui, ó, feijão da seca, tá? Outono e inverno, ó. Então, vamos lá. Eu quero saber a produção ou cultivo de feijão entre outono e inverno. Aí vejam que eu tenho pequenas regiões que propiciam esta produção, tá? Propiciam essa produção, né? Temos também que analisar o planejamento topoclimático, disposição das culturas de acordo com a configuração e exposição dos terrenos, de modo a se evitar as áreas mais sujeitas a geadas, e também nas médias latitudes, o aproveitamento nas encostas com melhor exposição à radiação solar. Então eu preciso sempre analisar as melhores posições, principalmente posição aonde aquela cultura receberá os raios solares, né? Então vejam que aqui, ó,
uma área dada aqui, eu tenho a chamada espigão, que é praticamente no topo, né? Eu tenho o meio da encosta, eu tenho a região de baixada e tenho inclusive uma face voltada ao N. O que é uma face voltada ao N? Face voltada ao norte, tá certo? Ao norte. Lembre do ciclo a rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste. Beleza? E aí nós falaremos, né, mais à frente sobre a questão dos ventos, né? Então eu tenho aqui, ó, uma plantação e nessa plantação, ó, vejam que eu crio uma barreira natural para quê? Para que os ventos não venham direto para a minha lavoura, para não evitar danos, porque os ventos podem ocasionar danos à sua lavoura. Então o que nós fazemos? Colocamos os chamados quebra-ventos, que são proteções para as culturas. Arborização de cafezais para proteção contra geadas, o excesso de radiação solar. Então é interessante o seguinte, não é só chegar lá e plantar. Então vejam que eu preciso também cuidar do entorno dessa minha lavoura. O entorno é importante, né? Para quê? Ó? No caso aqui, na nossa região, ventos, então é feita tipo uma barreira ou a colocação de quebra-ventos para que esses ventos não vão direto nas lavouras, principalmente para milho, né? Porque milho tem uma certa altura e pode ocasionar uma coisa chamada acamamento, né? Já falamos disso aí no outro vídeo. Temos a arborização de cafezais, então aquelas regiões de geadas, então a gente coloca essas proteções, essas barreiras, para que essa geada não chegue todinha em cima daquela lavoura que você está colocando. Temos aí, ó, a irrigação, colheita, pulverização, preparo de solo. Então, ó, vamos lá, irrigação. Lâmina de água a ser reposta por irrigação depende da umidade do solo, a qual por sua vez depende do balanço entre a estação de tratamento e a chuva. Então a irrigação ela é boa, ela é legal, só que ela depende do que? O estado da umidade do solo, tá? Depende disso, para que eu possa molhar no momento certo. A água ela precisa ser colocada no momento certo, né? Então a pulverização, né, a aplicação de defensivo exige tempo seco e com pouco vento. Além disso, não pode haver chuva após a aplicação, o que reduz a eficiência de controle. Então essa é uma parte importantíssima na sua lavoura, por quê? Porque envolve um insumo extremamente caro, que é o que? Os defensivos agrícolas, tá? Então é importantíssimo saber a hora exata de entrar para pulverizar, porque como foi dito, se eu entro, dali a pouco chove, então é trabalho perdido, dinheiro jogado fora. Todos esses aspectos devem ser analisados. Solo para ser manejado não pode estar nem muito seco, desestrutura do solo, e nem muito úmido, ocorre a compactação. O ideal é entre 40% e 90% da capacidade de campo. Então eu também tenho que levar em conta as condições do solo para o preparo, tá? Nem muito seco e nem muito úmido. Colheita. A colheita exige condições secas. A chuva atrapalha o processo de secagem dos produtos e a entrada da máquina e homens no campo. Então, mais uma vez, a questão de colheita, né? Tem a questão da umidade da cultura, que inclusive para que você possa encaminhar essa cultura sua para uma estação de cuidado, de tratamento, o que acontece? Ela precisa ter um certo valor de umidade, ela tem que trabalhar numa faixa de umidade, então não posso ter essa cultura muito úmida, mesmo porque apodrece, né? Alguns aí já devem até já ter visto, né, uma cultura que ela estava muito úmida e aí permaneceu por um longo tempo, ou mesmo um pouco tempo, em um tanganeleiro ou mesmo um caminhão,
acaba apodrecendo, tá certo? Ó. Medidas contra ventos adversos, contra geada, né? Cobertura de plantas, contra granizo. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão aí dos ventos, tá? Beleza? Então vejam, o aspecto aqui importante era definir o zoneamento agrícola. Vocês entenderem que essa relação do zoneamento agrícola é impactada diretamente com a questão climatológica, tá certo? Beleza? Fico por aqui e até mais.